Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 30, continuando a nossa leitura de ontem. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso eu digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira do tesouro coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória ao nome do Senhor Jesus. Continuando o capítulo 12 de Mateus, e a gente tem focado exatamente o reino de Deus através da vida, das obras e da mensagem de Jesus. Percebemos agora que quando os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônio pelo próprio Satanás, por Beelzebu, Jesus aqui traz uma revelação muito importante. Primeiro Jesus fala: quem não é por mim, é contra mim, versículo 30. Ou seja, Jesus está dizendo assim: há pessoas que vão crer e vão me receber e vão cooperar com a obra que eu faço. Agora, quem comigo não ajunta, espalha. E Jesus explica o porquê que aquelas pessoas, os fariseus, aquela geração, não cria nele, ou não criam nele. Jesus disse porque eles estavam resistindo ao Espírito Santo. Então o reino de Deus não é apenas uma mensagem filosófica, intelectual, não é apenas regras que Jesus veio ensinar. O reino de Deus é um relacionamento com Jesus e que é gerado através do novo nascimento, a obra do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que nos revela Jesus, é o Espírito Santo que nos ensina a amar a palavra, a obedecer, a andar com Deus. É o Espírito Santo que nos tira de nós, dos nossos olhos, todo o véu espiritual, para que a gente perceba e tenha consciência de quem é Jesus, do que é uma vida em Cristo, do que é ser um discípulo de Jesus. É o Espírito Santo que nos liberta de viver uma religiosidade apenas aparente,
ou viver apenas um evangelho de emoções ou de intelecto. O Espírito Santo nos faz experimentar o reino de Deus em nós. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus, e Jesus está falando, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, no sentido que no versículo 31, Jesus fala, todo pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Esse é um dos textos mais difíceis de explicar na teologia, porque a ideia que Jesus dá aqui, primeiro, que blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado através do que falamos. O versículo de número 32 diz, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, e é lógico que Jesus não está falando daquelas palavras que você fala na ignorância, quando você não conhece o Senhor, e nem fala de uma palavra imprópria que você fala e se arrepende. Ele está mostrando aqui, quando a Bíblia fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, de uma atitude contínua de resistir ao Espírito Santo, e de negar a obra do Espírito Santo. E no contexto aqui, atribuiu a Jesus uma obra de Satanás, ou seja, diante de uma obra clara de Deus, os fariseus, por o coração está endurecido pelo pecado, eles resistiram ao Espírito Santo. Então blasfêmia contra o Espírito Santo é uma resistência contínua contra a conversão a Jesus, que é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para nos converter a Jesus, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para crermos em Jesus. Então a pessoa, quando começa a resistir ao Espírito Santo, ouvindo a palavra, vendo as evidências, e continua fechando o coração, chega um momento que ela pode realmente blasfemar contra o Espírito. É resistência contínua, onde ela não consegue mais se arrepender. Por que não há perdão para esse pecado? Porque não há arrependimento. A pessoa vai resistindo à obra de convencimento que o Espírito Santo quer fazer nela, levá-la a crer em Jesus, levá-la ao arrependimento. O apóstolo Paulo, quando ele ainda era Saulo, Jesus aparece para ele lá em Atos e diz o seguinte: dura coisa é endurecer, resistir, recalcitrar contra os aguilhões do Espírito. O aguilhão do Espírito é a espada, é a palavra de Deus, né? A espada do Espírito é a palavra. O que Jesus está dizendo ali? Paulo, você tem ouvido a palavra, você tem visto os meus filhos aí pregando, e você está resistindo ao Espírito. Mas Saulo não blasfemou, porque chegou um momento onde, quando ele viu com clareza Jesus, ele se arrependeu. Ele podia ter resistido. Algumas pessoas dizem, mas como eu gostaria de ter uma experiência como a dele. Os fariseus estavam aqui ouvindo Jesus, vendo Jesus, observando os milagres, pessoas libertas, mas eles resistiram. A resistência ao Espírito Santo é uma obra de um coração obstinado, teimoso, carnal, que quer viver no controle da sua vida. Quando nós vemos a obra do Espírito Santo e a gente diz, eu quero o reino de Deus na minha vida, nós nascemos de novo e nós nos tornamos igreja de Jesus, discípulo de Jesus, filhos de Deus, nascidos pelo Espírito, gerados pelo Espírito, pela palavra de Deus. Sabe, irmãos, Mateus capítulo 12, Jesus começa a descortinar a obra dele de uma maneira muito clara. O reino de Deus é implantado em nós pela palavra e pelo Espírito Santo, que nos torna filhos de Deus, nascidos de novo. E a partir do versículo 33, Jesus vai falando qual era o problema daquela geração, dos fariseus. É importante a gente observar, para a gente ver se o nosso coração também não está resistindo ao Senhor. Mesmo nós que já conhecemos a Jesus, a Bíblia fala, não entristeça o Espírito Santo, não apague o Espírito Santo. E há outro mandamento, enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo, todo dia que a gente acorda, ele quer nos encher. O Espírito Santo, todo dia que a gente acorda, ele quer nos levar para a cruz, matando a nossa carne, nosso orgulho, a nossa obstinação, a nossa teimosia. E aí Jesus vai explicar para os fariseus, Jesus vai dar para eles uma radiografia de como eles estavam. Olha o que Jesus fala no versículo 33, tornem a árvore boa e o fruto será bom. Então Jesus está dizendo, vocês não produzem frutos bons, porque a árvore, a natureza de vocês é má. Amado, cristianismo não é participar de reuniões, não é concordar com doutrinas, é um novo nascimento que liberta a gente
dessa natureza pecaminosa. Não no sentido que a gente já tenha se livrado dela plenamente, porque isso só na volta do Senhor Jesus, na segunda vinda dele, mas que a nossa velha natureza não nos domina mais. E é isso que Jesus está dizendo aqui: torne a árvore boa, ou seja, mude a natureza, entregue o seu coração, renda o seu coração ao reino de Deus. E Jesus fala no versículo 34, raça de víboras, como vocês vão falar coisas boas, se vocês são maus? Ou seja, Jesus deixa claro, a boca fala do que o coração está cheio. Sabe, irmãos, nenhum de nós pode e nem deve controlar a vida de ninguém, mas todos nós devemos e podemos entregar o coração e deixar o Senhor controlar o nosso coração, a nossa língua, a nossa maneira de se relacionar com as pessoas. O que Jesus está dizendo aqui é isso: a pessoa boa, versículo 35, tira do tesouro bom coisas boas. Jesus não está falando, o problema de vocês está na raiz. Por isso o Evangelho é um machado que vai na raiz. Deus não trata a gente superficialmente, Ele quer entrar nas nossas intenções, motivações, uma entrega total. Irmãos, o reino de Deus é o governo, a vontade de Deus reinando sobre as nossas emoções, nosso caráter, nossas decisões diárias. O reino de Deus é o governo de Deus, propósito, a vontade de Deus guiando o nosso coração. E aí Jesus nos alerta no versículo número 36, eu digo a vocês que no dia, está em maiúsculo aí, do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Pelas palavras vocês serão justificados e vocês serão condenados. Como a Bíblia nos alerta com respeito à nossa língua. Vigiarmos o que a gente fala, vigiarmos o que a gente fala sobre Deus, sobre as pessoas. E Jesus está falando aqui do dia do juízo. Irmãos, perceba que o reino de Deus anuncia a salvação, a reconciliação e o juízo que virá sobre todos. A Bíblia diz que terá um dia onde todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Os que não creram em Jesus, eles vão ser julgados para condenação diante do grande trono branco. Mas todos os que creem ou não serão ali diante do tribunal de Cristo, recompensados ou não, pela maneira que viveram. Jesus está falando no dia do juízo. Vocês, ele está dizendo aos fariseus, as pessoas darão conta. Mas agora no versículo 38 ele fala que alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre, faz algum sinal, nós queremos ver algum sinal. Sabe, às vezes a gente está esperando que Deus faça um grande sinal para a gente crer mais, para a gente se entregar mais, para a gente se santificar mais. E aqui os escribas e fariseus pedem, parece ter uma coisa positiva, né? Eles querem ver um sinal. Jesus, faz algum sinal para impressioná-los. Irmãos, Jesus não vai fazer nada para nos impressionar. Jesus não vai fazer nada para poder de alguma forma chamar a nossa atenção. O que Jesus ele faz e já fez, ele entregou a sua vida por nós. E todos os dias o Senhor dá sinais, mostra sinais da sua graça, da sua bondade, do seu amor. Todos os dias, você acordou hoje, você está ouvindo essa palavra agora, é graça de Deus. Você está vivo, você está com saúde, é a bondade de Deus. Você observar a criação, é graça. E essa geração vendo Jesus, ouvindo Jesus, pedia um sinal a mais. Jesus já tinha curado tantos, expulsado demônios, feito milagres. Mas irmãos, quando o nosso coração está obstinado, nós não vemos os sinais do reino de Deus do nosso lado, perto da gente. A gente não reconhece o que Deus está fazendo. A gente só vê o lado negativo da vida. A gente só vê o lado negativo das pessoas. A gente sabe descrever o erro das pessoas e até usa isso para justificar porque nós estamos mal, tristes, desanimados. Porque a gente olha a vida dos outros e fica esperando que Deus faça algo nos outros. E sabe o que Jesus fala para essa geração? Observe. Uma palavra muito dura, versículo 39. Jesus diz: uma geração perversa e adúltera. Irmãos, endurecer o coração é adultério espiritual. Você começa a ter outros deuses, servindo a você mesmo. E Jesus fala: essa geração pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus está falando aqui que o sinal maior que seria dado era a ressurreição dele. Ele morreria, ele seria sepultado e 3 dias após ele seria ressurreto. Você quer um sinal maior do que esse? Mas quando o nosso coração está obstinado, irmãos, nada muda o nosso coração.
Nós só mudamos quando nós nos humilhamos, quando a gente reconhece a nossa natureza pecaminosa e diz: Senhor, que o teu reino prevaleça no meu coração, no meu caráter, na minha mente, nas minhas emoções. E Jesus fala o seguinte: olha, Jonas pregou para os ninivitas e eles se arrependeram. Imagina isso, irmãos. Jonas era um grande pregador? Não sabemos, mas ele não pregou de boa vontade. Ele nem queria ir. Jesus está falando, Jonas pregando, uma cidade toda se converteu. Aí ele fala assim, ó, a rainha do sul, a rainha de Sabá, ela veio de longe, ouviu Salomão e se arrependeu. E aí Jesus fala, aqui está quem é maior do que Salomão, maior do que Jonas, e vocês não se arrependem. Irmão, não tem a ver com a qualidade do pregador, tem a ver com o coração de quem ouve a palavra. Você que ouve a palavra é que vai definir se você quer Jesus, se você quer o reino, se você quer se sujeitar ao reino, ou se você quer continuar sendo o dono da sua vida, o dono do seu próprio coração. Versículo de número 43 de Mateus 12, Jesus fala sobre o que estava acontecendo com aquela geração. Olha o que Jesus fala, irmãos, que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai andar por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. E ele diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, encontra vazia. E aí Jesus fala, irmãos, no versículo de número 45. Ele vai, leva 7 piores do que ele, e entrando, habitam ali. O último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus usa o exemplo de uma pessoa sendo liberta de demônios para exemplificar o que estava acontecendo com aquela geração, com a sociedade da sua época. Jesus diz o seguinte, quando você expulsa o demônio de uma pessoa, aquele demônio, ele sai, e ele vai para lugares áridos procurando repouso, porque os demônios tentam encontrar um corpo, uma pessoa para ser hospedeiro, e não necessariamente se manifestar no corpo de alguém. O que ele quer é controlar nossos pensamentos, limitar os nossos sentimentos. O que ele quer é contaminar o nosso caráter, nos influenciando para que a gente tome as decisões contrárias à palavra de Deus. Porque os demônios não podem obrigar a gente a tomar decisão errada nenhuma, pecar, mas eles tentam nos influenciar com seduções, sugestões na mente. A guerra espiritual se trava nesse nível de mente, coração, relacionamentos. Muitas vezes Satanás tenta plantar entre nós divisão, críticas, invejas, que ainda que sejam obras da carne, ele tenta de alguma forma inflamar. Por isso o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2, ele fala, nós não ignoramos as intenções do maligno, eu perdoo para que o diabo não tenha vantagem sobre nós. Discernimento de quem anda com Deus. Mas aí, o que Jesus diz é o seguinte, que a geração aqui, do tempo dele, era tão obstinada, não queriam o reino de Deus, eles queriam o governo humano deles, eles queriam o governo da religião, eles queriam o governo que alimentava as suas próprias vaidades e os seus próprios desejos. Jesus fala o seguinte, essa geração é como aquele homem que o demônio foi embora, mas o demônio sempre vai voltar, e ele traz 7 piores, para ver como está a casa. E se nós não ocuparmos a casa, se a casa não for ocupada, se eu e você não nos enchemos de Deus, do Espírito Santo, da palavra de Deus, os demônios vão encontrar acesso a áreas da nossa vida, a quartos obscuros da nossa vida, e nós vamos nos tornando piores do que antes. Jesus está falando isso aqui, porque quando a gente não se rende ao reino de Deus, não se quebranta diante da palavra de Deus, nós vamos só piorando. E às vezes gradativamente, às vezes não é da noite para o dia, mas nós vamos percebendo que o pecado vai aumentando no nosso coração, a amargura, o orgulho, a incredulidade, a apostasia, o esfriamento espiritual, vão gradativamente aumentando. Como diz lá em Apocalipse, o sujo vai se sujando mais. Jesus fala, o segundo estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Então, se você e eu já experimentamos o Senhor, se Ele já libertou áreas da nossa vida, se nós já tivemos um encontro com Ele, onde nós vencemos obras do diabo, nós precisamos permanecer no Senhor, sendo cheios do Senhor, para que a gente não retroceda e abandone aquilo que já alcançamos. Em Apocalipse, para as 7 igrejas, 5 Jesus fala a mesma coisa, arrependa-te, ou seja, mude o coração, volte-se para mim, largue o estilo de vida que você está e volte para mim. 5 das 7. E várias vezes Jesus fala,
senão vou vir remover o seu candeeiro. Guarda o que tens, para que ninguém tome. Nós precisamos permanecer nele. Jesus está falando dessa geração, e essa mensagem é para nós hoje, que andamos com ele. E para concluir, do versículo 46 até o 50, Jesus fala sobre como ele vê os seus discípulos. É muito interessante, porque diz que enquanto Jesus estava falando, a família dele veio procurá-lo. Por que a família de Jesus estava atrás dele? É importante os irmãos lerem o Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 31. Porque Maria e os irmãos de Jesus achavam que ele estava fora de si. Mesmo Maria sendo uma mulher de Deus, que viu a obra do Espírito o tempo todo, mas quando Jesus começa a manifestar o reino e os seus milagres e o ensinamento, e isso vai mexendo com as multidões e mexendo com os poderosos e com os religiosos, eles ficam preocupados com a vida dele. Eles falam: o que será que está acontecendo? Não entenderam naquele momento. Depois você leia Marcos 3, 31, porque falando desse mesmo trecho, diz que eles achavam que Jesus estava fora de si. E aí Jesus manda essa resposta, quando eles estavam procurando por ele, no versículo número 48, Jesus diz: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E ele apontou para os seus discípulos e falou: eis a minha mãe, os meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus está falando aqui: quem é meu discípulo é minha família, agora faz parte da minha família. Jesus está falando que eu tenho uma família, sim, natural. Jesus, ele se fez homem, ele tinha uma família que ele honrava, inclusive na hora da cruz, ele entrega os cuidados da mãe dele para João, o apóstolo que ele confiava absolutamente. A gente percebe então que Jesus aqui só está fazendo uma ruptura. Jesus aqui está mostrando o seguinte: a minha família natural não está conseguindo entender tudo que eu estou vivenciando e manifestando, o reino de Deus em sua plenitude, mas eu tenho uma família espiritual, e essa família espiritual é aqueles que decidem fazer a minha vontade. Quem decide fazer a vontade de Deus, nasce de novo, se torna família de Deus, e vai compreender o reino, e vai se sujeitar ao reino, e vai manifestar o reino de Deus, para que as pessoas conheçam, porque o evangelho que pregamos, que Jesus nos ensinou, é o evangelho do reino de Deus. Não é do reino dos homens, não é para agradar as pessoas, não é para massagear egos, não é para trazer para as pessoas o que elas querem, bem-estar e apenas prazeres dessa terra, mas é o reino de Deus, é o reino dos céus, que está dentro de nós, que já está entre nós, mas que na volta do Senhor Jesus, nós veremos o reino em sua plenitude e estaremos com ele eternamente. Vamos orar para que a gente possa realmente ser e permanecer como cidadãos do reino de Deus. Pai amado, obrigado, a tua palavra ela é clara, absolutamente, ó Deus, iluminadora para os nossos olhos. Pai, que essa palavra possa penetrar em nosso espírito, fortalecer a nossa alma e até mesmo santificar o nosso corpo. Que essa palavra possa, Deus, aumentar em nós o temor, aumentar em nós o desejo de se render e se quebrantar diante do teu reino, do teu governo, da tua vontade, Pai. Senhor, reina sobre o nosso caráter. Senhor, governa os nossos sentimentos e emoções. Senhor, toca os nossos lábios todos os dias, o nosso coração todos os dias, para que possamos realmente permanecer como ramo frutífero da videira que é o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, porque a tua palavra edifica, consola e nos admoesta para o nosso bem, para que possamos nos tornar mais semelhantes a ti, Jesus. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.